Vamos para o exercício 4. Um carro sobe uma ladeira com uma velocidade constante de 40 km por hora e desce a ladeira com uma velocidade constante de 60 km por hora. E ele pede para calcular a velocidade escalar média da viagem de ida e de volta. Bom, o que a gente sabe é que se o carro subiu a ladeira e desceu a mesma ladeira, a distância que ele percorre na subida é a mesma distância que ele percorre na descida. E a gente já tem a velocidade dele e o que a gente não sabe é o tempo. Como eu tenho que calcular uma velocidade escalar média, eu tenho que ver toda a distância percorrida dividido pelo tempo que ele levou para percorrer toda essa distância, independente de estar no sentido positivo ou no sentido negativo do eixo X. Se ele me pedisse o deslocamento, bom, se ele saiu deste ponto, subiu, desceu e voltou para este ponto, o meu deslocamento é nulo. Mas ele não pede o deslocamento, ele pede a velocidade escalar média. Então, dos dados que a gente tem uma velocidade, que é a distância sobre o tempo, e a minha distância, então, eu estou chamando de x. Então, eu tenho que meu tempo é essa distância x dividido por 40. E aqui, se eu estou trabalhando em quilômetros por hora, esse meu x eu posso dizer que é em quilômetros, então o meu tempo ele vai ser em horas. Bom, mas ele também vai descer essa ladeira, né? Entende-se que aquilo que ele subiu é aquilo que ele vai descer. Aqui eu até poderia trazer, como esse deslocamento, o valor de menos x, porque ele está no sentido contrário. Mas aqui eu não estou analisando se ele está no sentido positivo ou no sentido negativo, e sim eu estou querendo somar a distância que ele percorreu em um sentido com o valor em módulo do que ele percorreu no outro sentido. Então, quando ele desce, ele tem uma velocidade que é a distância sobre o tempo. A distância, de novo, eu vou chamar de x em módulo. A minha velocidade agora é de 60 km por hora. Então, o meu tempo vai ficar de x em quilômetros dividido pelos 60 km por hora e a minha hora ficaria em tempo. Meu tempo fica em horas. Bom, o tempo que eu levei para subir mais o tempo que eu levei para descer, ele vai ser, na verdade, o x sobre 40 mais o x sobre 60. Aqui eu não posso somar os denominadores, porque eles não são iguais, então eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, eu fico como tendo um tempo de percurso igual a 5x sobre 120. E esse meu tempo, lembrando, ele está em horas. Bom, então, quem é a minha velocidade escalar média para esse percurso? É a distância que percorri na ida e na volta, independente do sinal. Estou trabalhando ela em módulo, então ela é 2x, dividido pelo tempo. E o meu tempo ele é de 5x sobre 120. Agora, eu usei a distância como x, porque ela não tem um valor conhecido. Mas se vocês olharem, esse x ele vai ser simplificado aqui na equação. E aí eu tenho que a minha velocidade média é de 48 km por hora. Lembrando os algarismos significativos, 2 algarismos significativos na velocidade, 2 algarismos significativos na velocidade de retorno do carrinho. Então, a minha velocidade média também está com os 2 algarismos significativos, ok?